Olá, graça e paz. Eu sou missionária Misa, que sirvo aqui na Finlândia desde 2019, e hoje nós vamos ter um momento muito prazeroso, pelo menos na minha opinião. Nós vamos ter um tempo especial com o pastor Rodrigo e a Sara, que servem aqui na Finlândia também, e que tiveram a oportunidade já de implantar uma igreja, e vamos conhecer um pouco da história deles nesse país, e como Deus tem usado a vida desse casal para alcançar vidas e fazer discípulos. Olá, queridos, um prazer nosso, né, estar aqui com Com vocês. certeza. E, bom, eu e a Sara já estamos, esse ano vai fazer 16 16 anos. anos que a gente está casado. Nós nos conhecemos, a gente era bem novinho, em 2002, e depois em 2004 nós nos encontramos de novo. A Sara visitou o Brasil por conta de um missionário americano que fazia missões na Finlândia e no Brasil. E ele sempre vinha pra cá, pra Finlândia, e ele convidou a Sara pra ir pra lá. Assim, é uma longa história, mas assim, pra encurtar, foi através dessa pessoa que a gente se conheceu. E nós nos casamos em 2006. Nós éramos muito novos, 21 anos, né? 20 O aninhos. quão tão novos vocês eram, olha aqui a foto, né? Foda isso. Oh, meu Quão Deus. tão novos, né, vocês eram, que lindo. E esse casamento foi na Finlândia ou foi no Brasil? Essa foto Sim, parece foi na Finlândia. Finlândia. Foi na Finlândia, numa igreja em Joensuu, que é Uhum. a região aqui da onde a Sara, a família da Sara, moram. Que a gente tá agora também, né? Estamos Inclusive, visitando a minha família aqui. hum, Estamos quase na fronteira com a Rússia. 30 quilômetros com a fronteira. É. E em que ano vocês vieram realmente morar enquanto casal, enquanto família na Finlândia e ministerialmente? Como foi isso? Porque ok, casaram, vocês tinham só 21 anos, mas e ministério? Como é que surgiu? Foi junto a isso? Logo no começo começou a ideia, vamos ser pastores na Finlândia, ou não? Isso foi algo que foi construído com o tempo? A gente sempre teve chamado, né? Uhum. Desde o começo. Isso a gente sabia, que existe um chamado sobre as nossas vidas, mas de sermos pastores, nunca. Tipo, isso era uma coisa que até foi falado, né? Você que falou que uma coisa que eu nunca vou ser é um pastor. Porque assim, eu sou filho de pastores. Meu pai é pastor Ademar de Campos. Muitos conhecem no Brasil, ministro de louvor, pastor. Minha mãe também é pastora. E eu cresci vivendo esses bastidores de ministério, de igreja. E eu assim, quer saber, eu quero outra coisa pra minha vida. Então, por muito tempo, assim, na minha juventude, eu servia na igreja, mas eu tinha como visão que quero fazer. Tanto é que eu fui estudar psicologia, eu queria seguir um outro rumo, né, pra minha vida. É, mas quando a gente namorava, uma coisa que seus pais passaram pra nós foi é, esse desafio, né? Da gente buscar uma palavra de Deus pro nosso relacionamento, né? Uhum, Então a gente orava, eu lembro desde o começo, oramos para uhum, que o Senhor pudesse falar com a gente, qual era a vontade dele nas nossas vidas. uhum, Daí a gente recebeu uma palavra de Deus que era uma palavra em Isaías que falava de duas nações, que uma nação que chama o outro, é Isaías 55:5, uhum, que fala das nações, um chamando outra e outra lá correndo para essa outra nação uhum, que não conhecia. Então a gente tinha isso muito forte no nosso coração desde o começo, uhum, que não eram só duas pessoas uhum, e uma aliança entre duas pessoas, mas era uma aliança entre duas nações. uhum. Então isso foi bem claro desde o começo Sim. Só que do assim, o namoro. nosso plano, quando a gente ainda namorava, em 2005, nosso plano era casar e morar no Brasil. Porque a É, gente tinha já todo um, né, família, estrutura, amigos,
Coisa que não tinha ainda aqui na Finlândia, né? Da mesma forma, o nosso relacionamento de namoro foi no Brasil. Então, todo o nosso... Todo aquele como se diz, suporte. suporte tava lá. E eu também não tinha, eu era nova convertida, mesmo que a minha família foi e é cristã, mas eu não tinha amigos cristãos aqui na Finlândia. Então, toda a minha vida tinha mudado antes de eu ir pro Brasil. Então, meio que esse suporte que a gente tinha era no Brasil. E a Sara, como vocês veem, ela fala português muito bem. Então, assim, ela aprendeu português em 3 meses. Normalmente acontece isso. E a gente está aqui 3 anos, 10 anos, 15 anos, e vamos lá. O finlandês. Isso é muito difícil. Então, assim, tava, humanamente falando, tava tudo pronto pra gente ficar no Brasil. Só que eu vim visitar a família dela antes da gente casar, em 2005, pela primeira vez. E Deus, assim, mexeu muito comigo. Eu não tava esperando. A gente foi pra Joensuu, que é a cidade próxima daqui, onde os pais dela moram, e tava tendo um festival. Você sabe que na Finlândia tem muitos festivais durante o verão de música e atrai muitos jovens. E foi uma realidade assim que eu nunca tinha visto na minha vida no Brasil, né? Eu cresci na igreja, então assim, eu não tive contato com o mundo dessa maneira. E eu vi assim jovens que eram iguais a mim, e eram jovens bonitos, bem vestidos, mas completamente perdidos assim, sabe? Aqui o problema do álcool é algo muito grande, né? Então, assim, vindo gente bêbada, jogada no meio da rua, mas não era... No meio-dia, tipo, era meio-dia. Durante o dia, assim, eu fiquei, assim, muito impactado, né? E naquela experiência, Deus tocou muito meu coração. Eu senti, não, eles precisam conhecer o Evangelho. Eu senti que Deus realmente, assim, como o apóstolo fala, né? O apóstolo Paulo fala, fui compelido, tipo assim, não foi... Foi algo assim que eu não conseguia, não tinha mais como eu ignorar. E antes, eu lembro, quando a gente namorava, você falava assim, tipo, até sua mãe comentou que você não queria sair de São Paulo de jeito nenhum. Nem pra... Porque a família de vocês já tinha pensado, talvez o senhor tava chamando pra ir pro Nordeste e tal, mas você tinha falado que você não ia sair de São Paulo de jeito nenhum. Então, aquilo foi muito forte, assim. Foi. Inesperado. Diz que Isaías fala que os planos de Deus são mais altos que os nossos, né? Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, né? E então, vocês vieram morar na Finlândia mesmo, enquanto... pronto, vamos para a Finlândia, vamos começar um trabalho lá. Em que ano? Então, daí um ano depois, 2006, a gente casou, e daí a gente casou em Joensuu e já ficamos por aqui, na Finlândia. E como a gente era muito novo, a gente não tinha, assim... Planos pra começar um trabalho. Isso, a gente tava só seguindo o direcionamento de Deus, assim, aos poucos. Então a gente foi estudar, eu fui estudar finlandês. A Sara tinha acabado de passar também na universidade, entrado na universidade. Então a gente tava, assim, vivendo a vida de estudante e servindo, assim, da maneira que a gente podia naquele contexto que a gente tava inserido. Então, assim, a igreja local, a gente orou e achamos uma igreja local pra gente servir e amar as pessoas e foi assim. E eu também sou ministro de louvor, né? Daí, assim, já logo no começo o pastor ficou sabendo que eu era ministro de louvor, já me botou pra liderar louvor, nem falava finlandês. Eu tocava no piano e lia a letra, assim. Eu tocava e cantava. E foi assim, eu fui aprendendo. Você foi aprendendo finlandês com a música, praticamente. Foi, no começo foi. E daí a gente ficou uns 2 anos servindo em Joensuu, daí a gente mudou pra Jyväskylä, porque daí eu já tinha terminado meu curso de finlandês. Inclusive também o Rodrigo fala muito bem finlandês. Verdade, eu já vi ele falando em vídeos, ele realmente fala muito bem. Eu sou de consumo, eu chego lá, vou perseverar, Rodrigo, eu vou chegar lá. E daí, na cidade onde a Mirza mora hoje, em Jyväskylä, nós moramos por 4 anos, estudamos, e lá também a gente se envolveu na igreja local. E a gente tinha um grupo. Foi aí que a gente começou, assim, talvez
os primeiros, como posso dizer assim, Primeiros passos pra... primeiros passos isso, porque a gente começou um grupo pequeno em casa, a cidade de Vasco é uma cidade universitária, tem uma universidade muito grande, e a gente convidou os estudantes, e era um grupo internacional, então a gente convidou os estudantes que eram internacionais para um grupo E em inglês. nossos vizinhos, Os né? nossos vizinhos. E assim, foi assim. De repente tinha, sei lá, 20, 30 pessoas na nossa sala, num apartamentinho que a gente... Maravilhoso. O Espírito Santo todo nessa hora, Rodrigo. Você sabe muito bem, né? O quanto o Espírito Santo usou vocês aqui nessa cidade. Então, se você ter um pequeno grupo com 20 pessoas, maravilhoso. Glória a Deus. Foi mais do que isso, porque não cabia mais na nossa casa. Era chinês, era africano, era de todos os países possíveis. E um dia foi até interessante, porque quando eu era jovem, assim, eu tinha um amor muito especial pela África. Eu senti, um dia eu vou pra África, eu vou fazer missões na África. Nunca imaginei que ia pra Finlândia. E a Sarah, ela tinha no coração dela mesmo um sentimento mais em relação à China e à Ásia. E daí quando a gente namorava, a gente comentou sobre isso, conversamos, tá bom, não sei, Deus sabe. E um dia, eu lembro um dia que a gente teve reunião em casa e o pessoal foi embora, que eu me deparei assim pra realidade, porque a maioria das pessoas eram ou africanos ou chineses, Asiáticos. e muitos deles assim eram alunos, como que se diz? Intercambistas. Intercambistas, e normalmente pra vir pra Finlândia, né, pra um país que é caro, são pessoas que têm mais assim um recurso, e também pessoas mais influentes no contexto deles lá. Então assim, muitos deles se convertendo na nossa sala. E voltando pra sua casa. Eu não precisei ir pra China ou pra África, Deus trouxe na minha casa. E a gente podia passar esse tempo que eles tinham na Finlândia com eles, e daí eles sendo mandados de volta pros países deles. E com cargo de trabalho, assim, como que, influentes, né? Então, foi lindo de ver isso. Foi muito. Eu vou mostrar uma foto que também é uma coisa assim, que às vezes a conquista, as coisas que Deus providencia na vida das pessoas, né? Quando vocês se casaram, talvez vocês não imaginassem que tivessem isso aqui, que eu achei linda essa foto. Né? Eu acho que é uma dádiva do Senhor, né? Toda família é uma dádiva do Senhor. Mas olha que família linda que vocês têm. Né? São 3 meninas, né? 3 finlandesas. E a Bela, que é a mais velha, ela é brasileira, ela nasceu no Brasil. Ela é brasileira. Ela tem teu rosto, Rodrigo, assim, eu olhei assim para ela, meu Deus, a cara do papai. Né? E só uma curiosidade, antes de a gente continuar sobre a questão ministerial. Que idioma vocês falam em casa? É o finlandês? É o inglês? É o português? Como é esse diálogo intercultural dentro de casa, em missões? Muito legal essa pergunta. E também uma pergunta atual, né, para nossa família, porque a gente acabou de voltar do Brasil, que a gente passou 2 meses, e uma das coisas que a gente mais queria ver durante esse tempo era que as nossas filhas se soltassem a mais para falar português, e isso aconteceu. Então isso tem um valor para nós, e a gente vê, principalmente quando uma família que nem a nossa, intercultural. Que não é uma família brasileira morando em um outro país, mas é uma família que tem uma mãe finlandesa, tem um pai brasileiro, a idioma dos dois são muito importantes, né? E a gente precisa valorizar isso. É muito mais fácil elas aprenderem finlandês. Com português a gente precisa se esforçar, né? E a gente tem percebido a importância disso na nossa vida familiar também. Porque que nem o Rodrigo, ele pode se sentir de uma forma excluída da família se os filhos não falam a sua idioma, né? Então a gente percebeu quão importante isso é, e a gente está se esforçando para que elas também pudessem falar português fluentemente. Então isso é uma
é um desafio, mas tá a gente tá realmente, tipo, pegando isso como um valor na nossa casa. E pelo fato de eu falar finlandês tão fluente, elas que meio que se acostumaram. Então, assim, eu tentava, né, que a diretriz para famílias, assim, é sempre assim, o pai fala a sua língua materna e a mãe fala a sua língua materna. Eu no começo eu tentei, mas aí a vida às vezes é tão corrida e a gente fala muito finlandês, né, porque a igreja é em finlandesa, tudo é em finlandês. Então acabou que assim, eu tentava falar português, quando eu me deparava, eu já tinha trocado pro finlandês e elas meio que se aproveitando, né, dessa. Da facilidade, porque todo mundo fala finlandês com elas na escola, na igreja, os colegas, né? Eu entendo. Mas Agora sim. além da questão, Rodrigo, desculpa, além da questão da ai, gente, enganchou agora, gaguejei, total. Além dessa diversidade cultural, pronto, achei uma palavra mais fácil. Além dessa diversidade cultural do idioma, o quanto ainda tem de Brasil na tua casa? A comida ainda é muito ou é muito finlandesa? Como é isso aí na prática? A gente come arroz e feijão. Não cozinha, eu não cozinhava, né? Cresci numa família brasileira onde não precisei cozinhar, eu tinha comida todo dia feito pra mim. Mas quando eu mudei pra cá, eu aprendi na marra, entendeu? A fazer arroz e feijão. E cozinha muito bem. Agora... Modéstia à parte, eu sou bom na cozinha. Deus é misericordioso, agrega valor na nossa vida, até nessa área. Né? Mas como é crescer numa família missionária? As crianças já entendem isso? As meninas entendem que vocês são uma família missionária? Elas conseguem perceber isso? A gente tem tentado gerar esse vocabulário dentro da nossa casa que diz mais ou menos assim: na nossa família, nós temos esse valor e a gente, por causa desse valor, a gente faz assim. Então a gente, desde o começo, também comunicava para elas que nós, como família, vamos fazer, vamos gravar um CD. Nós, como família, vamos servir a Deus. Nós, como família, fazemos assim, diferente talvez de outras famílias, porque a gente tem esse chamado na sua família. Então, a gente tem focado muito nessa questão que somos juntos. Nós todos. Elas têm um papel muito importante. E como Deus tem usado, né, a vida delas no nosso ministério, da nossa família. Então, independente se a gente fica em casa, às vezes, eu já fiquei em casa com elas e o Rodrigo tá trabalhando, a gente tá junto, a gente tem tentado falar isso, então a gente vai agora parar e orar pelo papai, vai orar pela equipe que tá junto, porque a gente tá junto, a gente não tá separado, mas a gente tá junto. E a gente já teve muitas experiências, assim, de Deus... De realmente ser isso, de não ser só eu e a Sara, mas a família toda, né? Sim. Então, às vezes a gente ora junto e Deus traz coisas através das crianças que são fundamentais para aquilo que a gente tá fazendo. A última experiência agora no Brasil foi, assim, uma família que a gente começou a ajudar, que tinha ficado órfão. 4 crianças ficaram órfãs. O mais novo de 6 anos, os mais velhos de 10 anos, 12 anos. 12 anos. E é uma longa história, mas assim, a gente uma noite orando, a gente não contou para as crianças o que era, mas a gente pediu para elas orarem e perguntarem para Jesus o que Jesus queria falar sobre uma determinada situação. E a gente anotou tudo que elas falaram depois, fez total sentido naquilo que a gente daí fez. A gente levou elas para visitar essa família, a gente foi junto lá, levamos algumas coisas. E isso para elas é muito importante, porque elas já aprendem desde pequeno que o chamado é para todos nós e que Deus usa cada um de nós. Cada um tem um papel importante ali naquela missão, né? E a gente reforça isso. Por exemplo,
a Vivi, ela falou alguma coisa que era muito, tipo, específica. Uma palavra muito específica. Daí, quando a gente foi conhecer essa família e, de fato, aconteceu o que ela tinha falado, que era muito específico, que não tinha como ela não tinha, tipo, era muito específica. Humanamente falando, não tinha nada a ver. Quando ela falou, você nada a ver, acho que ela nada tá a falando ver. da cabeça dela. Nada a ver, mas aconteceu. Daí a gente para, ó. Vivian, você vê que você ouve a voz de Deus. Aconteceu que Jesus falou com você. E o seu papel é muito importante na missão da nossa família. Então, dessa maneira, a gente tenta valorizar e validar, né, as coisas que a gente vê que Deus realmente está falando com elas, através delas, que elas são importantes. Então, é assim que a gente trabalha nessa questão. Glória a Deus. Tem uma coisa, já que a gente falou sobre crianças, que às vezes eu tento explicar para os brasileiros que me conhecem, que aqui na Finlândia é tão diferente do Brasil, que a gente tem N oportunidades de comunicar o evangelho, é que às vezes as pessoas realmente não imaginam o quão diferente é. Porque as pessoas às vezes vão pesquisar rapidinho na internet e pensam, a Finlândia é um país cristão, tem até uma cruz na bandeira, né? É um país cristão, historicamente cristão e tal. Mas como vocês veem a Finlândia? A Finlândia é um país que precisa ser evangelizado? A Finlândia precisa de missionários? As crianças finlandesas, em geral, têm oportunidades como as crianças brasileiras têm de ouvir sobre Jesus? Ou não? Me expliquem. Sei que já estou há mais tempo do que eu aqui no país. Olha, a Finlândia é um país, como toda a Europa, que vive o pós-cristianismo, né? Então, é um berço cristão, é uma região onde tem um passado, né, cristão, mas que por conta do humanismo e filosofias modernas, ela deixou para trás. Então, assim, e é um caminho que a gente tá vendo que fortemente a agenda progressista tá tentando trazer pro Brasil também, de deixar para trás, isso é coisa velha, isso é coisa... A Finlândia, a Europa como um todo, está nesse local de, não, isso é coisa antiga, isso é coisa do passado, pós-cristianismo. E então, assim, o que torna a coisa muito complicada, porque no fundo as pessoas de alguma forma já ouviram falar sobre o evangelho, né? Já viram Jesus na cruz, sabe mais ou menos o básico, mas elas não conhecem a Deus, não têm um relacionamento com Deus e não têm temor a Deus, né? Um exemplo, por exemplo, a gente tinha nossas filhas numa escolinha que era do lado da nossa casa, da casa que a gente morava. E era uma escola muito boa, nova, tudo muito bom. Mas um dia a nossa filha Bela, que é a mais velha, chegou em casa assim, falando... Ela tava muito preocupada, assim, mãe... E na época ela tinha 5 anos, 5 anos, né? Falei assim, mãe, na minha escolinha não gostam de Jesus. E se eu tenho medo que se eu falar que eu gosto de Jesus, eles vão me rejeitar. Uma criança de 5 anos. Falando dos professores, falando... e a gente ficou com uma pulga atrás da orelha. Daí, por que, Bela? Não é porque, por exemplo, no Natal, não falou sobre Jesus. Daí tem um hino, uma música que eles cantam todo o Natal. E tem a terceira estrofe. A primeira e a segunda estrofe fala sobre a árvore de Natal, não sei o que lá. Mas a terceira estrofe, que é a última, fala sobre Jesus. Qual que é o real motivo do Natal, que é Jesus. Ela falou, porque eles cantaram até a segunda estrofe. Quando chegou a parte de Jesus, eles pararam de cantar a música. A percepção dela já era assim... De 5 anos. Tinha Halloween, todas essas coisas. E foi aí que a gente percebeu, nós precisamos cuidar mais dessa área. E nossas filhas hoje estão numa escola cristã. A gente viu que elas não estavam bem. A Bela é muito sensível. Ela não estava bem. Ela não... Então a gente orou e a gente sentiu que a gente tinha que colocar elas nessa escola cristã. Eu tinha muito esse pensamento, né, de tipo assim, nós somos o sal e a luz do mundo, então a gente precisa estar lá no meio. Mas as crianças, elas ainda estão em formação da sua
construindo a sua fé, construindo o seu relacionamento com Deus. E a gente sentiu, assim, realmente, Deus, que nosso papel é ainda proteger nossas Dá filhas. tempo. Dá tempo para elas se fortalecerem, para um dia elas poderem realmente estarem mais envolvidas. Então, é um desafio muito grande criar, né, nossos filhos no caminho do Senhor aqui na Finlândia, numa sociedade pós-cristianismo. E a gente sente muito forte, sendo pais ainda mais, né, esse encargo no nosso coração de realmente trazer o evangelho para as crianças aqui. E no começo da pandemia, Deus começou a me dar músicas de criança para criança. E foi assim, foi algo sobrenatural, porque eu nem tava planejando e veio tudo assim, puff, de Não é muito repente. do teu repertório, né? Eu não conheço muito. Pelo menos o que eu vi até hoje, por sinal, depois a gente vai colocar até na descrição do vídeo, quando algum link, alguma coisa, tanto da igreja quanto do. Eu particularmente amo, eu não sei o nome, uma música que vocês estão na neve. Sureher. Isso. Aquela é minha preferida. Depois o povo vai conhecer. A gente vai colocar o link dela para as pessoas conhecerem. Então, assim, não é muito do repertório de vocês, músicas infantis, né? Mas Deus dá graça. É mesmo porque, assim, muitas crianças já ouviam nossas músicas, mas a gente sentiu muito forte que a gente precisa investir ainda mais específico para as crianças. E, assim, a gente, pela graça de Deus, assim, conseguimos fazer um projeto, não só músicas, mas são 7 programas, a gente já lançou 4, né? Faltam 3 que vão ser lançados ainda. São 7 episódios, onde tem uma historinha, tem a música, tem a dança, tem um pequeno ensino, para realmente trazer um material em língua finlandesa, porque no Brasil a gente tem muito, né? Tem você fala aí, qualquer artista gospel gravou um CD infantil, e tem vídeo, tem 3 palavrinhas, tem de tudo, né? Aqui não, aqui não tem. Não tem. E vai rápido quando a gente coloca as coisas na internet, mas ainda nesse momento que a gente está vivendo, a gente sabe, né? Vocês devem saber como aumentou a procura de evangelho durante os 2 últimos anos. Foi assim, cresceu muito, e as crianças têm o acesso, né? Já vieram os nossos vizinhos, né? As crianças dos vizinhos falam, eu vi vocês, lá. E vai, assim, uma facilidade. Então, o nosso alvo é encher, fazer o quanto a gente conseguir de material, o máximo. Realmente, assim, o que eu percebo é como se aqui na Finlândia, não sei se é assim, tá? Foi assim que eu tenho percebido. Os avós, eles realmente frequentavam a igreja, tanto é que a maioria das igrejas, para quem não sabe, mas a grande maioria das igrejas que a gente visita, principalmente aquelas mais antigas, mais ditas tradicionais, vamos usar essa expressão, né? Você tem uma frequência pequena, e essa frequência é muito de pessoas idosas. Você não vê crianças na maioria das igrejas frequentando, e esses avós não conseguiram levar seus filhos para a igreja. Então, é como se nós tivéssemos uma geração toda, essa sensação que eu tenho, que está perdida, sem ter tido a oportunidade de conhecer a Cristo. E se nós não intervirmos ou não formos corajosos de alcançarmos essa nova geração, vai ser mais uma geração. Sim. E até nesse ponto que você levantou da geração dos avós, dos filhos e dos netos, um dos maiores problemas da Finlândia, e é assim, até um dos fundamentos assim da visão da nossa igreja, um dos maiores problemas e dificuldades na Finlândia é um espírito de orfandade. Sim. Existe assim, no Brasil. O Brasil não é um país perfeito, a gente sabe disso. Mas nós temos um valor de família que é muito forte, né? Existem famílias quebradas, existem. Mas o povo brasileiro, ele é mais acolhedor, mais unido. Existe, assim,
uma mentalidade de passar de pai para filho. Aqui, eu acho que por conta da guerra, tem toda uma história aí por detrás. Essa união entre as gerações, ela é completamente quebrada, assim. Sim. Então, a mentalidade do finlandês é muito assim, de ser independente. Então, os filhos saem da casa dos pais muito novos. E a expectativa é dos pais também. Eles querem mais que os filhos vão embora para eles viverem A sua vida. a vida deles. É muito individualista. Muito, muito, muito. Então, assim, isso é um ponto que é muito, muito forte. E a gente tem trabalhado para tentar mudar, né, daqui para frente, mudar essa cultura. E também para tentar resgatar, curar essa ferida que já está há muitos, muitos, muitos anos. Né, trazer a profecia de Malaquias, né, que naqueles dias ele vai tornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então essa reconciliação de gerações, a gente entende que é algo muito forte, sim. É um dos chamados que a gente entende para a nossa igreja, né, para aqui. E a gente sabe que esse é o desejo de Deus e essa é a palavra dele. E, inclusive, é dessa forma que eu me converti. Porque Deus fez isso na minha família. Restaurou a minha família. Então, e usou brasileiros, né? Usou brasileiros. Eu tenho uma palavra para os brasileiros. Eu tenho kit para os brasileiros. Mas usou brasileiros para trazer restauração familiar na minha família. Então, eu sei que ele tem isso muito forte no coração dele. Deus tem isso no coração dele. E ele vai usar a nação brasileira para fazer isso, para estar nesse trabalho de trazer restauração familiar. Aqui na Finlândia também. Então... Vocês falaram vocês usaram a expressão minha igreja. Tá, realmente nós já até introduzimos, né? Vocês tiveram a oportunidade de implantar uma igreja na Finlândia. Conta como foi essa experiência. Tem uma foto aqui que eu não sei se está relacionada a isso. Tu me fala se tá. Tá bom? Antes de mostrar essa foto... Ok, antes de eu mostrar. Mostra a foto que a gente tá liderando o louvor, que é um... ok. Essa foto aqui do louvor. Eu botar nesse ponto. Nessa ordem. Isso. Assim, a gente começou... Depois que a gente morou em Jyväskylä, daí a gente mudamos pro Brasil, passamos um tempo no Brasil, servindo lá, foi onde a nossa filha nasceu. E daí Deus nos trouxe de volta pra Finlândia. E a gente daí começou um ministério de louvor itinerante, interdenominacional. A gente conversou que você gosta da palavra interdenominacional. Gosto. Era essa a ideia, era unir cristãos, independente de placa de igreja. Nossa ideia não era começar a igreja. Então, assim, a gente começou a se reunir com essa galera e Deus foi, assim, trazendo pessoas. Daí, de novo, aquela história de Jyväskylä. De repente tinha 30 pessoas na nossa sala, porque a gente, além dos ensaios, a gente tinha também uma célula com o pessoal do ministério. E daí o pessoal, mas tem um amigo que não canta, não toca, mas ele gosta muito do que a gente tá... Ele pode vir também? Pode vir. Foi aumentando, assim, aos poucos. Minha namorada, meu esposo, não sei o que, foi vindo. Mas a gente não tinha uma ideia, assim, de começar a igreja. Nós fazíamos parte de uma igreja aqui em Helsinki, a Salem, e cada um estava envolvido na sua igreja local. Até que um dia, né, nessas ministrações, assim, Deus começou a mudar o nosso coração, meu coração da Sara. E a equipe também, porque a gente começou a experimentar algo que a gente não estava experimentando, de realmente viver uma vulnerabilidade, uma transparência que a gente nunca tinha visto na Finlândia até então, né? Das pessoas se abrirem, contarem coisas que elas nunca haviam compartilhado na vida delas. E o finlandês, ele é mais fechado, né? Mais reservado. Então, assim, a gente começou a ficar, assim, espantado com o que estava acontecendo. E um desses dias, quando a gente teve uma reunião, o pessoal foi embora de casa, eu falei pra Sara, eu senti no meu coração que hoje isso aqui virou uma igreja. E a Sara falou, eu também tenho a mesma sensação.
Daí a gente começou a orar em relação a isso e a gente foi conversar com o nosso pastor Mika Yrjölä, Que a gente ama muito. muito, muito, Muito. da igreja pentecostal aqui lá de Helsinki. E ele nos abençoou e nos enviou, então vão. Foi muito difícil, não foi o nosso desejo, não foi o nosso plano. Como a gente já falou, não, a gente não tinha plano de virar pastor. Uhum. Não Mas mesmo, aconteceu assim não muito, mesmo. muito orgânico. E E que ano foi isso, Rodrigo? Hã? Que ano foi isso? Em que ano? 2016. O nome dessa equipe de louvor, desse ministério de louvor, era North Wind Collective. Então, em português, é Coletivo do Vento Norte. E esse nome, ele vem de Cantares 4:16. Lá, Salomão escreve: levanta-te, vento norte, e venha, vento sul. Sopra no meu jardim e espalhe o aroma para que o meu amado venha e coma dos seus frutos favoritos. Sim. Então, assim, é uma poesia, né? Mas ela é muito profética. Ela fala sobre a volta de Jesus e sobre a importância desses ventos, do vento norte e do vento sul. E essa palavra, assim, esse versículo já fazia muitos anos que estava no nosso coração. Antes mesmo da gente começar. Da nossa amiga Ana Paula também. Ana Paula Valadão, uma vez que ela veio para a Finlândia, Era Deus uma palavra levantou esse texto. Que Deus usou muito naquela época e ficou, tipo, que era já algo que Deus tinha falado, que o nosso relacionamento, nossa aliança não era só entre duas pessoas, mas 2 países. Então, esse texto testificou muito com o nosso espírito, que é aquilo que a gente foi chamado para fazer. Levantar o vento norte e chamar o vento sul. Então, daí, pronto, já entendemos que era mais do que só um ministério de louvor, porque é uma visão que que não bastava uma vez por mês ter uma célula. Era algo que a gente precisava implantar e discipular realmente pessoas para entenderem que elas carregam esse chamado, né? Que elas fazem parte desse plano da restauração do vento norte e preparação para a volta de Cristo, né? Então foi assim que a gente começou. Daí assim, de 30 pessoas virou 40, de 40 virou 50, de 50 virou... Isso na nossa sala, da nossa casa. 60 até chegou 30 pessoas Tinha muita gente. na nossa casa. O Senhor, então, tinha dado uma casa maior para nós. Antes disso acontecer, Deus fez um milagre, porque a gente não tinha dinheiro para isso, não tinha nada, não tinha mesmo. Mas o Senhor fez um milagre enorme. A gente comprou uma casa que tinha uma sala enorme. Era a preparação do Senhor para a igreja dele. Sim, muito grande e coubia muita gente. Tinha gente na escada, sentado na escada que tinha 2 andares. Então tinha gente na escada, tinha gente na cozinha, tinha gente no hall, tinha gente no chão, sentado assim. Tipo, uma vez que você sentou, não levantava mais. Porque tinha gente sentado de todos os... ocupando o chão inteiro. Todo o espaço que tinha. E isso foi em 2016 que começou, Deus foi tratando. E aí depois disso, quando vocês oficializaram, como foi? Que da sala da casa de vocês foi para um outro espaço? Ou ainda é na sala, só para a gente entender? Não, daí então, tem essa outra foto que você ia mostrar, que tem um telão. Muito bonito. Então a gente muda. Não dá para as pessoas entenderem. Não dá pra ver muito essa foto, mas aí tem um telão. Então a gente se reunia numa igreja metodista. A gente alugou. E foi muito lindo o que Deus fez também. Porque, como você falou, era uma igreja mais de 100 anos, né? Muito tradicional. E assim, eles praticamente só tinham velhinhos. Uma meia dúzia de velhinhos que frequentam o culto. E ainda era uma igreja em sueco, porque sueco é a segunda língua oficial da Finlândia. Mas é uma minoria. Então, assim, era bem pequena, mas eles têm esse templo, essa catedral, esse templo. E Deus tinha dado uma palavra para a pastora dessa igreja,
de que Deus iria trazer, que nenéns iriam nascer de novo nessa igreja, e que uma nova canção, um novo cântico Ia encher. ia encher de novo esse templo. E daí a gente, nem sei, alguém indicou pra gente, eles alugam e tal. Foi uma história muito, muito louca de Sim, Deus. assim, assinatura de Deus, assim, 100%. Daí chegamos lá, ela falou assim, não, então, essa é a resposta da oração, isso que Deus já tinha falado comigo que ia acontecer. E foi dito e feito. A gente não sabia, mas a Sara estava grávida quando a gente começou os cultos lá. Então, literalmente, nasceram bebês lá dentro. E uma das ênfases, que já era, né, o nosso DNA, já era o que a gente fazia antes, é o louvor. Então, assim, aquele templo foi de novo, se encheu de louvor. E foi assim, isso foi antes da pandemia, de 2017 até 2020. Algo assim, tremendo, assim, eu não... Todos esses anos de Finlândia, né, quase 16 anos de Finlândia, a gente nunca tinha visto algo parecido com aquilo. Aquele catedral encheu Todos os das domingos. pessoas. Tinha Qual é a 300. cidade, o nome da cidade, Rodrigo, da igreja? Assim, Em Helsinki mesmo. na capital. Ok. Centro de No Helsinki. centro de Helsinki. Então, aquele catedral se enchia de pessoas. Tinha 300 pessoas no culto, nos domingos. E não cabia mais gente, não cabia. E tinha gente se convertendo todo domingo. Olha, E a gente, assim, sem saber o que fazer, na verdade, porque era muito trabalho. Muito trabalho. Vocês estão integralmente na obra de Deus? Ou vocês têm outra atividade? Como é que é isso agora, na prática? Graças a Deus, pela graça de Deus, eu e a Sara, nós dois somos integrais. A Sara é formada em pedagogia especial, ela era professora. E eu sou formado em produção musical. Mas nós dois não trabalhamos mais nessa área. Eu ainda faço um pouco de produção das músicas que a gente lança. E eu faço ainda. Uso pra construir o reino de Deus. De outra maneira. De outra forma. Mas, assim, Deus foi muito... Tanto é que na época, quando a gente começou a igreja, a Sara ainda continuou trabalhando, mas eu tinha um outro trabalho, que era inclusive numa missão também. E não tinha como eu continuar, porque ia conflitar os dois, a igreja e a missão. Então eu deixei aquele trabalho. E foi assim, foi um salto de fé, porque... A gente não sabia como a gente ia pagar, a gente tinha acabado de comprar aquela casa, tinha os empréstimos e tudo para pagar, e a gente não sabia como que a gente ia conseguir manter aquela casa e a nossa vida. E o milagre foi assim, um dia depois que eu pedi as contas, nós recebemos uma quantia em dinheiro, assim... Foi no próximo mês, mas tudo bem. 12 dias. Foi 12 dias depois. Confia na memória da tua esposa, viu? Vai por mim, que deve ser melhor que a sua. No final de novembro. Sim. E daí já foi em começo de dezembro que a gente recebeu a restituição do imposto de renda. Tá bom. Tá bom. E daí uma outra pessoa também. Então, assim, no total eu recebi um valor que era o equivalente ao meu salário de 9 meses. Aleluia. Foi muito dinheiro. E foi exatamente 9 meses que durou pra gente conseguir estabelecer a igreja. Porque aqui na Finlândia você não pode simplesmente, vou pedir oferta. Tudo é muito regularizado. Então você pode até ser preso por lavar dinheiro se você não tem as autorizações. Então a gente fez tudo certinho, esperamos sair toda a papelada. E normalmente demora quanto tempo, Rodrigo? Só por curiosidade mesmo. Na hora que você deu entrada na documentação, até a hora de ok, vocês podem funcionar como igreja, vocês podem arrecadar dízimos e ofertas. No nosso caso, demorou 6 meses para sair a documentação, mas a gente tinha muita ajuda. Tipo, era meu medo maior de como que eu ia conseguir fazer essa papelada. Porque eu não ia conseguir fazer. Então ia cair pra mim. Daí eu já fiquei assim, meu Deus, eu não sei, eu não vou conseguir
Daí apareceu uma advogada que fala assim, se tem qualquer papelada que precisar fazer, é o meu sonho de poder ajudar dessa forma, tal. Então dei tudo pra ela e ela que fez esse lado, graças a Deus. E por ela ter nos ajudado, a gente conseguiu mais rápido, porque muitas igrejas esperaram mais de um ano para conseguir. Então, no nosso caso, foram 6 meses e depois de 9 meses, né? Desde que a gente começou, a igreja conseguiu contratar o Rodrigo. Então, deu exatamente 9 meses que a gente tinha também recebido o dinheiro para sustentar a nossa família durante 9 meses até a igreja conseguir contratar ele. Então, no nosso caso, o Senhor supriu dessa maneira. E foi muito assim, Deus confirmando, é isso, essa é a minha vontade, eu tô com vocês, eu tô apoiando vocês. Segue em frente. Segue em frente, Segue em frente. Né? E hoje nós temos, só para finalizar, nós temos na nossa equipe, alguns integral, alguns parcial, 8 pessoas. Além de mim e da Sara, tem mais 6 pessoas trabalhando na igreja mesmo. Então, Deus fez um milagre, assim, porque até mesmo depois de pandemia, né? A gente não sabe como. Só pode ser tido Deus. Porque, na verdade, eu acho que isso, a maioria das igrejas, inclusive no Brasil, sentiram a diminuição da arrecadação, das ofertas, né? Aqui em Itaquá eu percebi isso também na igreja local que a gente vai. Teve algumas dificuldades, mas o Senhor realmente é o dono da seara, né? Ele providencia tudo, ele nos dá sabedoria nos tempos de crise, né? Sim. E as coisas vão acontecendo. Me diz só uma curiosidade, como é o perfil das pessoas que vão à igreja? Como é o perfil dos membros da igreja de vocês hoje? É uma igreja que tem mais finlandeses, que também tem essa mesma diversidade cultural que tinha lá no começo? Como é que o culto é feito em finlandês, inglês, português, chinês? Como é que é isso? Me fala. Então, tem pré-pandemia e pós-pandemia. Então, tipo, como a gente tá saindo desse momento difícil mundial, a gente não sabe direito quem faz parte da igreja e quem não faz. Porque, como a gente falou, tinha até 300 pessoas no culto no domingo. Eu não conhecia nem 10% das pessoas. Então, eu não sei quem era, quem não era. Quem era só, quem estava só visitando. Então, difícil dizer. Mas assim, antes da pandemia, o que mais tinha era jovens de 20 a 30 anos. Era o que mais tinha. E começaram a chegar algumas famílias. Era algo que no fim, assim, 2019, 2020, no começo, começaram a chegar algumas famílias. E o que a gente percebe é que essa geração de 20 a 30 tem dificuldade de se comprometer com as coisas. Então, a gente não sabe de muitos onde estão, se fazem parte, se não fazem. As pessoas que mais assim fazem parte são as famílias agora, hoje em dia, pós pandemia. O que a gente percebe são essas famílias, pais que já têm filhos, também tem jovens de 20 a 30 anos, tem nessa faixa também, mas é até 45 anos, mais ou menos, que vai. São os mais velhos, tem tipo 45, mais ou menos, 50, tem até 50, mas daí acabou, não tem mais. E os cultos são... É uma igreja jovem com um público bem jovem. Isso. E em finlandês, né?
Na época que a gente se reunia nesse templo, a gente tinha a tradução simultânea pelo fone em inglês, mas a maioria era realmente finlandesa. Tinha muitos, assim, como nós, né, casais multiculturais, que um ainda não falava finlandês, mas a maioria é finlandês. E a gente não tem começado ainda a tradução de novo, porque a gente, tipo, tá meio que começando do zero de novo. De alguma forma, a gente tá começando do zero. Então, estamos tomando um passo a cada vez, para não também começar a sobrecarregar as pessoas. Então, um passo a cada vez. Mas é importante isso, eu acho que isso é sábio, sabe? A gente tem que ir na direção do Espírito Santo. Se esse é o tempo de um passo de cada vez, amém. Amém. E uma foto que eu achei muito bonita aqui, eu vou mostrar. Porque a gente ama batismo, né? Eu, pelo menos, eu acho lindo. É um dos momentos preciosos que a igreja, né, vivencia, são batismos. Onde foi esse batismo, menina? Qual foi essa lagoa? Isso daí é em Helsinki, tem um lugar que chama Aurinkolahti, em Vuosaari. E na verdade, isso aí é um mar, né? Não é um lago, é o mar mesmo. Foi o primeiro batismo da nossa igreja. E foi algo assim, sobrenatural esse batismo. A gente ia batizar, se eu me lembro certo, 7 pessoas. Mas de 7 virou 14 pessoas. Porque tinha gente na praia que queria se batizar. A gente foi numa praia pública. E quando a última pessoa foi batizada, a 7ª pessoa, daí uma pastora do nossa equipe, tipo, gritou assim: tem mais alguém que quer se batizar? Aproveita, não perde a chance. E aí começaram a vir pessoas. Tinha muita gente que, só pra contextualizar, que já era da igreja, até envolvido nessa foto, inclusive ela era uma líder, só que ela queria se batizar porque ela cresceu na igreja luterana. E os luteranos, eles batizam quando você é criança, quando você é bebê. Então, assim, teve muitos que, não, eu quero mesmo. Um batismo consciente agora. E tinha, além dessas pessoas, tinha uma pessoa que era, que tinha que era de um país muçulmano. E ela, sozinha na sua casa, tinha se convertido. E Jesus tinha se revelado a ela. E ela jogou todas as coisas, Corão da outra religião fora e tal. Daí ela sentiu, porque ela tava orando assim: eu tô tão sozinha, pra onde que eu vou, tal. Daí ela sentiu Deus falando pra ela ir andar nessa praia, que ela iria encontrar pessoas, né, irmãos. Daí ela chegou e ela viu que tinha gritaria na praia e tal. A gente fez de um jeito bem brasileiro. E ela perguntou para as pessoas na praia: o que está acontecendo? Daí explicaram para ela que estamos batizando pessoas que creem em Jesus. Daí ela foi assim: eu também creio! Ela foi correndo na água. Eu como não conhecia quem ela era, eu fui perguntar: o que tá acontecendo e tal. Eu quero ser batizada, eu também, que creio em Jesus, tal. Daí eu verifiquei ainda assim, realmente, tipo, você tá entendendo o que está fazendo? E ela explicou o que tinha acontecido com ela. E ela quis se batizar e foi lindo, muito lindo. Com certeza. E tem uma última foto que a gente vai mostrar aqui. Eu acho que eu não mostrei ainda. Que é essa foto. Onde é aí essa foto? Então, isso é hoje. A nossa igreja... Então, a gente sentiu uma direção de Deus. Quando começou a pandemia, a gente sentiu que era pra gente terminar o nosso contrato de aluguel naquela igreja metodista. Que não fazia sentido no começo, porque a gente não estava tendo culto e era um gasto a mais, né? Então a gente ficou daí um tempo sem ter um local de reunião. A gente tava grupos pequenos. Só grupos pequenos e reunindo pelo Zoom.
Ou nas casas, conseguiam reunir, às vezes. No começo nem nas casas, né? Porque tava todo É, mundo de lockdown. Uhum, E daí, em- no 2021. semestre do ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente sentiu direção que agora é pra continuar. E Deus deu uma estratégia nova pra gente. Então, esse local que a gente tá reunindo não vai ser como era antes. Até a forma como a gente tá fazendo igreja vai mudar bastante, né? Não vai ser mais aquela coisa de culto de domingo, tradicional, assim, né? Louvor, palavra, não. Nossa visão tem sido assim, que a gente precisa preparar ainda mais as pessoas. Porque acontece, facilmente as pessoas se acomodam e elas vivem uma, uma vida cristã de culto de domingo. Então elas vêm uma vez por semana, comem no buffet, né? No rodízio. Que foi preparada para com algumas pessoas ativas da igreja. Uhum. E daí depois, tipo, também é muito trabalho para levantar um culto, Mas como pera, por deixa exemplo. eu terminar a minha explicação. Então, tipo assim, você vai, come rodízio de carne uma vez por semana e você jejua a semana inteira. Então, era assim que muitas pessoas estavam vivendo. Elas não tinham um relacionamento com Deus, elas não tinham vida de palavra, vida de oração. Só iam no domingo, adoravam, cantavam, ofertavam, iam pra casa e daí acabou. Esperava o próximo domingo. Então, a gente percebeu que a gente precisava ainda mais, sabe, discipular as pessoas. Então a ideia desse local é ser uma casa de oração, que é as pessoas que elas podem ir pra lá orar. No modelo da igreja primitiva, né, que todos os dias eles quebravam pão, partiam pão, oravam, estavam nos ensinos dos apóstolos e no amor mútuo. Então essa é a nossa ideia, essa é a nossa visão, nosso coração. E além disso, a gente tem também, nessa foto dá pra ver, a gente construiu um estúdio. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa ideia, essa visão da igreja local, a gente entende também que a gente tem um chamado mais assim, abrangente em relação à nação finlandesa, em relação à Europa. E até mesmo essa visão, né, mais pra frente um dia, se Deus quiser, de Brasil, Finlândia, Vento Sul, Vento Norte. Então a gente construiu um estúdio de filmagem. Então lá nessa foto que você vê no fundo tem um estúdio de filmagem. E a gente tem pessoas muito capacitadas nessa área de mídia, né? Então a gente quer fazer mais programas para criança, programas de vídeos de ensino, enfim, usar mesmo a mídia para discipular mesmo. Que tem pessoas, a Finlândia é um país muito no sentido, grande, né? Mas assim, tem pessoas que estão muito isoladas. Muito isoladas. Elas não têm acesso. O único acesso delas é pela internet. Então a gente quer servir também essas pessoas como igreja. Nosso coração é capacitar a eclesia, que Jesus usa esse termo, né, essa palavra no Novo Testamento, que é a igreja, eclesia, que ele pegou essa palavra da sociedade que ele via, tipo, os romanos, tá, o jeito que eles faziam as coisas, e isso a gente entender que cada um é importante. Na família de Deus, todos têm dons, todos têm um papel, todos são missionários. Então, viver dessa forma, de trazer isso. Então, a gente está tentando tirar essa cultura de só ir assistir um culto e realmente fazer, tipo, tentar levantar grandes indivíduos, não grandes eventos. Apesar que a gente também acredita que tem um papel, os grandes eventos, ajuntamentos e tudo, mas é mais poderoso ainda se os grandes eventos e juntamentos são feitos de pessoas grandes, né? Seguidores de Cristo que realmente vivem essa vida.
Então é isso que a gente gostaria de ver, e a gente está tentando formas para conseguir fazer isso de uma maneira melhor e servir a Igreja de Jesus aqui melhor. Então, é isso. Agora nós estamos nos nossos últimos momentos, nos últimos minutos, né? Eu queria que vocês fizessem suas últimas considerações para essa entrevista, tá? Mas eu quero dizer que eu anotei muita coisa aqui, estou levando muita coisa para a minha vida, tá? Eu agradeço muito a participação de vocês. E o que vocês gostariam de falar enquanto encerramos essa entrevista? Fiquem à vontade. Eu quero deixar um convite. Os brasileiros que estão nos escutando e assistindo essa gravação, o Senhor tem colocado no meu coração que existem brasileiros que o Senhor está chamando para cá. E já faz um tempo que a gente está, inclusive, falando disso com a nossa equipe. Quando recebemos esse convite de participar nessa entrevista, o que me mais chamou a atenção foi esse mesmo coração por trás de tudo isso. Então, já me identificou que era o Senhor querendo usar a nossa voz, né? Que Ele usa a gente, né? A nossa vida, a nossa voz, para falar com as pessoas. Então, o meu convite é para você que tem sentido um chamado missionário para a Europa, para a Finlândia, que nós vamos receber com braços abertos. E aqui tem um campo que precisa ir mais do que nunca, mais do que ontem. A gente precisa dos missionários de outros países, e tem uma conexão especial que eu sei porque eu vivo isso. Tem uma conexão especial entre Finlândia e Brasil, e o Senhor tem uma obra para completar. Então eu estou chamando, e especificamente os músicos brasileiros, os Davis, levitas do Brasil, que o Senhor tem colocado isso no coração de vocês. Eu quero só confirmar e entrar em contato com a gente, que vamos orar e descobrir qual é o chamado de Deus para a sua vida. Amém. Eu quero agradecer também essa conversa, foi muito gostoso conhecer você, Mira, um pouquinho mais. E pedir também a oração, para vocês estarem orando por nós, né? A gente contou bem assim, resumido, e contamos as partes mais empolgantes, mas para quem tá no ministério sabe que o dia a dia não é sempre só flores, né? E principalmente esses últimos anos de pandemia têm sido muito desafiadores para nós, né? Como família, como ministério, como igreja. Nós precisamos de oração, precisamos de suporte, né, nesse sentido. Então estejam orando. Essa questão ainda é muito forte desse espírito de orfandade aqui nessa nação. Então algumas coisas elas não encontram aderência no coração das pessoas porque a ferida ainda é muito forte. Então é muito trabalho, é muita oração, é muita persistência, é muito amor, né? Que a gente precisa permanecer ali no amor para ir quebrando essas barreiras e realmente vendo esse milagre. É o que realmente eu vejo que é um milagre, né? Sim. Dos corações sendo transformados e voltados para Cristo. Então é isso, orem por nós, sempre que vocês lembrarem. Vamos dar tchauzinho para quem estiver nos vendo. Meu pastor diz aqui, moi que moi, né? Não sei se é assim que... Moi.